Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o engenheiro Vinícius Volpato e agora a gente vai realizar o orçamento da nossa fundação. Pensar numa obra, pessoal, é como pensar num projeto. Cada profissional vai ter a sua maneira de pensar. Existem vários caminhos que chegam ao mesmo resultado. Então eu vou explicar como eu vou pensar a fundação dessa obra, tá? Por quê? A gente pode realizar, por exemplo, a perfuração das estacas com trado manual ou com trado mecânico também. Vai ter diferenciação de tempo e custo. Concretagem. A gente pode realizar concretagem em loco, batendo concreto na obra, ou contratar um caminhão betoneiro, na concreteira, para realizar a concretagem. Diferenciação de tempo e custo. Eu gosto, particularmente eu gosto sempre de priorizar o tempo, tá? Ou seja, escavação das estacas com trado mecânico e concretagem com concreto usinado. No caso do concreto usinado, além do tempo, a gente tem uma garantia melhor da qualidade do concreto. Por quê? Controle de qualidade na usina, que a gente não consegue ter na obra. Na obra, por mais que você determine um traço de concreto, não vai ser com aquela resistência determinada. Por quê? A pá, de areia, o cara vai jogar areia. A pá, uma sai mais cheia, outra sai mais vazia. O cara se perde na contagem, é 20 pasada. 1, 2, 3, 14, putz, onde que eu tava mesmo? Tô em 18, 19, 20. Vai, gato, cachorro faz cocô ali, então o cara já joga um pouco de cocô dentro. Tá acabando a areia, o cara já pega um pouco de terra também e joga. E a água é no olho, Vai jogando a água ali até ver o ponto do concreto. Como é que sabe o ponto do concreto? Quando ele tá bem molinho, fácil de trabalhar, é aí que o concreto tá bom, Ou seja, com a resistência lá embaixo. Então por isso que sempre que possível eu gosto de trabalhar com concreto usinado. Então aqui a gente vai realizar a escavação mecânica das estacas e concretar tudo com o concreto usinado, tá? Então vamos lá para nossa planilha aqui. E o primeiro item aqui da nossa fundação é a perfuração mecanizada com trado de 25, tá? Vinícius, mas não tem com trado manual, por quê? Porque, pessoal, com trado manual é a mão de obra, A cotação da mão de obra é separada, ela vai ser feita aqui, no final. A gente vai cotar quanto que o mestre vai cobrar para realizar a obra pra gente. Então vamos lá, perfuração mecanizada, olha só, unidade metro. Então eu tenho que saber quantos metros de estaca eu preciso perfurar. Custa R$ 7,00 a perfuração de cada metro. Então deixa eu abrir meu projeto, vamos analisar. Eu sei que essas estacas aqui, elas possuem uma profundidade de 3 metros. E essas estacas aqui tem uma profundidade de 4,5 metros. Então vamos dar uma olhada aqui, levantamento de fundação e analisar. Olha só, eu tenho aqui dois tipos de estaca, tá? Isso aqui é só diferenciação no nome da família na hora da modelagem. Então, se eu selecionar, por exemplo, essa daqui, olhar, tá vendo? Ele tá pegando as estacas, que tá com o bloco, o bloco de uma estaca. E essa outra aqui, o bloco de 2 estacas. Então eu sei que no total, pessoal, eu tenho 22 com 18, eu tenho 40 estacas. Aqui eu não consegui o parâmetro de comprimento, no caso o parâmetro de profundidade, para ele dar para nós certinho aqui a profundidade. A gente vai ter que calcular manualmente. Então eu sei que eu tenho 40. Dessas 40, olha só, quantas que eu tenho de 4,5 metros? 8, 8 são de 4,5 metros. Então eu sei que eu tenho, vou colocar aqui, eu tenho 32 estacas de 3 metros, mais 8 estacas de 4,5 metros. Então eu tenho, olha só, 132 metros para escavar com trado mecânico. Então eu tenho um custo de R$ 924. Feita a escavação das estacas, a gente precisa armar, fazer a forma e concretar o resto dos elementos. Essas duas composições aqui é quando a gente vai fazer, é com trado manual, Ou seja, a gente está fazendo a concretagem, essa estaca aqui é a concretagem dela em loco, com a betoneira. Como eu vou fazer concreto usinado, eu não vou utilizar aqui, essa estaca, nem de 25, nem de 30, Minhas estacas são de 25. Eu não vou concretar ela na obra, eu vou utilizar concreto usinado, tá aqui. Então eu não vou utilizar essas duas composições. Então a próxima composição para a gente analisar é a forma para o bloco de coroamento. Então vamos dar uma olhada aqui,
quantos blocos eu tenho? Voltando na minha tabela de fundação, eu sei que eu tenho 18 blocos de 50 por 50 por 50 e eu tenho 9 blocos de 1,20 por 50 por 50. Aqui, pessoal, na minha tabela, né, como a gente não tem um projeto estrutural, nem o elétrico, nem o hidráulico, eu tenho uma aba de estimativas, tá? Porque não adianta a gente fazer todos os complementares só para realizar um orçamento às vezes, principalmente em casas de pequeno porte. Então eu tenho aqui uma tabela de estimativas para eu estimar aqui a quantidade de forma, de concreto, impermeabilização dos elementos estruturais. Então tá aqui, ó, simplesmente eu preencho a altura, a largura, o comprimento do bloco e a quantidade. Ele já me dá a quantidade de concreto, né, o volume. Eu coloco também o espaçamento da barra e o cobrimento que eu quero, e ele me dá a quantidade de barras aqui, tá? Então, deixa eu só alterar aqui, ó, já tá com 18, né, de 50 por 50 por 50 e 9 de 50 por 50 por 1,20. Eu vou só mudar o cobrimento, vou colocar um cobrimento de 4 centímetros, porque a gente está trabalhando na fundação, né? Então, ok. Ó, viu que só mudou a quantidade de barras, né, pessoal? Então, quanto que eu preciso, né? Quanto de forma que eu preciso? Ó, 18 metros quadrados para fazer os blocos de 50 por 50 por 50 e 15,3 para fazer os blocos de 1,20. Então, eu preciso de... Opa, voltando para o meu analítico. 18 mais 15,3. Eu preciso de 33,3 metros quadrados para realizar a forma do bloco de coroamento. Uma outra maneira, pessoal, de fazer a forma é utilizando o próprio solo, tá? Principalmente quando o terreno, no caso nosso, aqui que a gente aterrou, né? Aterrou o terreno, deixou ele totalmente nivelado. Vale a pena, às vezes, fazer a escavação da região do bloco e utilizar a própria terra como forma. Tá? Então a gente estaria economizando aí cerca de R$ 1.600, mas a gente vai fazer a forma de madeira mesmo. Ok, próxima composição é a forma para viga baldrame. Então vamos dar uma analisada aqui. Deixa eu fechar aqui a minha tabela da fundação e vou abrir minha tabela de vigas. Então eu tenho aqui as vigas, ó, cinta de muro, as vergas, então aqui viga baldrame. Clicando nela, já marca para mim quais são as vigas que estão consideradas ali naquele quantitativo. Então aqui eu tenho de dados o comprimento de viga, o volume de concreto, a forma da viga, né, considerando somente as formas laterais aqui, e a área de impermeabilização. Essa área de impermeabilização, considerando as laterais e a face superior também, tá? A gente impermeabiliza as laterais e a parte de cima. Então eu sei que eu tenho 81,37 metros quadrados. Esses dois parâmetros aqui, pessoal, tanto a forma da viga e a impermeabilização, são parâmetros calculados, tá? Parâmetros compartilhados que eu criei aqui para extrair esses dados de maneira mais correta. Faltou fazer isso para os blocos, tá? Mas então eu deixei assim para mostrar a guia de estimativas para vocês. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho 81,37. Caso você não tenha, pessoal, não consiga pegar esse dado, é simples. Como que eu vou saber a área de forma da viga baldrame? Eu vou fazer a forma somente nas laterais. Embaixo não preciso, porque vai ter a terra. Então, simplesmente eu pego o comprimento de viga baldrame, que dá 135,62, multiplico por 0,3, que é a altura da minha viga, vezes dois lados, certo? Então, eu tenho a área de forma, que dá um total de 81,37. Não sei se dá para ver aqui. Bem facinho, tá? Então vamos lá. Colocando aqui 81,37. Ok. Então só de forma, pessoal, vai dar aqui, ó, 4,5 com 1.600, ó, R$ 6.200 só de madeira, tá? Madeira não, também tem o prego, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a composição. Olha só, então aqui, a forma para bloco de curamento, ó, caibro, ripa, prego e a tábua de 30. E a forma para viga baldrame eu tenho a ripa, o prego e a tábua de 30 também. Ok, então o próximo passo é o lastro de vala com brita. Pessoal, por que isso aqui é importante, tá? O
concreto, ele precisa de água para se hidratar e alcançar a resistência. O concreto ali da viga, dos blocos, vão estar em contato direto com o solo. E o solo, se a gente joga água, ele puxa, né, ele suga essa água. Então, o que eu quero? Eu não quero que o concreto, pelo menos o concreto da viga, tenha contato direto com o solo. Então, eu coloco essa camada de brita, que é para separar o solo do concreto, para evitar que o solo puxe a água necessária de hidratação do concreto e diminua a resistência dele. Então eu passo esse lastro de brita. Então como é que a gente faz para calcular? Bom, eu sei que eu tenho o comprimento linear, né, de todas as minhas vigas baldrames. Se eu multiplicar pela largura vezes a camada de brita, eu vou ter o volume de brita. Então, quanto que eu tenho? Ó, comprimento 135,62. Então eu vou colocar aqui, ó, igual 165,32. Vou multiplicar pelo comprimento, ou seja, 0,14 centímetros, né? Quer dizer, metros, 14 centímetros no caso, vezes a altura do meu comprimento. Eu vou considerar 3 metros, tá? Lembrando que as unidades precisam estar sempre em metros, porque aqui, ó, é metro cúbico. Então, quanto que eu vou ter? Opa, tá 165, é 135, né, pessoal? Aqui, deixa eu mudar, 135. Eu vou ter 0,56 metros cúbicos para fazer fazer o meu lastro de brita, tá? Próxima composição, impermeabilização de viga baldrame. Então agora a gente precisa impermeabilizar a viga baldrame também. Depois a gente vai fazer a concretagem, tá? Aqui, no caso, na obra, né, o processo é inverso, mas aqui é só pra gente quantificar, então não tem problema. Vamos lá, impermeabilização de viga baldrame. Quantos metros quadrados eu tenho de impermeabilização? Já está aqui na minha tabela, pessoal, ó, 100,36. Então eu vou colocar aqui, ó, 100,36 metros quadrados, considerando as formas laterais, né, e a face superior. Ah, Vinícius, eu não tenho aqui, então o que eu faço? Ó, se eu sei o comprimento, que é 135 e alguma coisa, vou deixar 135. Eu multiplico por dois lados vezes 0,3, que assim eu tenho a área lateral, e agora eu preciso da área superior, que vai ser o quê? 135 vezes 0,14, que vai me dar, faltou só colocar um igual, aqui, que vai me dar 99,9, tá? Aqui tá 100,36 por causa do arredondamento, né? 135,62, tá? Então, ó, 100,27 e aqui 100,36. Só questão de arredondamento aqui, às vezes tem um pouquinho mais de decimal depois da vírgula. Então, ok. Até agora, na nossa fundação, pessoal, já gastamos R$8.000. E a gente não comprou o ferro, que é a parte mais cara, né? E ainda não concretou. Então, vamos lá. Próxima composição, concretagem, tá aqui. Então, eu tenho dois tipos de concreto, tá? Concreto FCK 25, tem o traço, ou seja, um concreto batido na obra, tanto que, ó, o custo tá menor. E aqui eu tenho o concreto usinado 25 MPa, que é o que eu vou utilizar. Então, o que eu preciso considerar aqui? Eu preciso considerar o concreto das estacas, o concreto do bloco e o concreto da minha viga baldrame. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o Revit e vamos calcular. Já estou com a minha tabela de viga aberta. Então, eu tenho aqui o meu volume de concreto, 5,52. Vou somar com o meu volume dos blocos e das estacas. Então, eu venho aqui em fundações e olha só, já está aqui somado para mim, ó, os meus blocos e as minhas estacas, mais 10,9, então mais 10,9 e vou dar um igual. Então eu tenho, pessoal, 16,42 metros cúbicos. Vamos lá, 16,42. Eu vou colocar 16,5, vou colocar 16,7, tá? 16,8. Por que eu estou colocando um pouquinho a mais, tá? Por mais que na minha composição do concreto usinado, ó, olhando aqui, ó, eu já estou considerando uma perca aqui de 5%, tá? Mas isso aqui é a perca que realmente acontece. Mas por que eu aumentei ainda mais um pouquinho? Porque, pessoal, nas estacas não vai ser essa quantidade de concreto, vai ser um pouquinho a mais, devido ao processo executivo. Quando o trado perfura, por mais que o trado tenha 25 centímetros de diâmetro, quando ele perfura ali o solo,
e retira a terra, ele não entra e sai 100% reto. Ele vai meio que trepidando ali na saída, vai tirando um pouquinho de torrão de terra. Então, o diâmetro de 25, na verdade, fica com 27, 28 ali, às vezes até alguns casos. Ou seja, se eu estou com o diâmetro um pouco maior, consequentemente eu vou ter uma concretagem ali um pouco maior. Qual solução que eu posso adotar? Alterar aqui a minha família de estacas, né? Colocar uma família com um diâmetro de 27, por exemplo, ou aumentar ali um pouquinho minha consideração no concreto. Eu optei por aumentar aqui um pouquinho no concreto, tá? Mas só explicando para vocês. Então, voltando aqui no analítico, 16,8 metros cúbicos. Esse custo aqui já está desatualizado, tá, pessoal? Se a gente for olhar aqui a concreteira, tá considerando de 25, ó, R$438. Já tá saindo os 400 e... Ó, isso aqui em novembro de 2021. Hoje, 24/4 de abril, já tá saindo, cara, próximo aí dos R$470, mais ou menos, R$480 o metro cúbico, tá? Então, vamos lá. Deixa eu até atualizar aqui. Vamos colocar. Foi pago R$490 com um aditivo. Esse aqui, ó. Que é aditivo de trabalhabilidade. Que é 10 ou 15 reais, não lembro. Então, vou considerar 15 reais. Então, em vez de 490, menos 10, né, menos 15, 475. Atualizar aqui a nossa cotação. Então, abril de 2022. Aqui, abril de 2022. Perfeito. Só para deixar mais realista aqui para o nosso custo. Voltando, ó, ele já atualizou, foi para quase 500 reais. Mas não é 475? Mas eu considero quase 500 porque 5% de perca, tá, pessoal? Olha aqui na composição, ó. Para 1 metro cúbico, eu estou utilizando 1,5 metros cúbicos. Por isso que dá esse custo aqui. Ok, então, fizemos a nossa perfuração, fizemos a nossa concretagem, fizemos nossas formas, falta a armação, né? Então, a gente vai armar. Como que eu vou pensar na armação da minha fundação? Bom, as estacas, pessoal, por não ter, até no projeto estrutural a gente considera a vinculação do pilar para a fundação como rotulado, ou seja, sem transferência de momento fletor, eu não vou colocar uma armação pesada. Eu vou utilizar uma coluna armada, uma 7x17 ali, tá? Então as estacas eu vou utilizar a coluna armada 7x17. Na minha viga baldrame, eu vou utilizar 4 barras, tá? 2 de 10 em cima e 2 de 8 embaixo, porque vai ser compactado bem o solo ali também, né? Ele vai ajudar a segurar um pouco a minha viga. E nos meus blocos eu vou utilizar ferro 5mm. Então eu preciso somar tudo isso aí. E mais um ponto que a gente precisa se atentar é nas esperas, tá? A gente também precisa considerar as esperas para depois fazer o arranque dos pilares. Então primeiro vamos lá fazer a armação da nossa estaca. De estaca, pessoal, quantos metros a gente tem? 132, que é o que vai ser escavado. Então eu sei que a minha coluna armada, ela tem 6 metros, né? Aqui já está considerando 10% de perca. Eu vou pegar 132 e vou dividir por 6 metros. Ou seja, eu preciso de 22 colunas armadas para armar as minhas estacas. Porém, eu não preciso armar ela inteira, tá? Geralmente eu vou armar ali uns 2/3 dela, tá? No máximo uns 2/3. Então, vezes 2 dividido por 3, 14,66. Ou seja, 15 colunas armadas. Próximo item que a gente vai armar é o nosso bloco, né? O nosso bloco de fundação. Nós já temos aqui nas nossas estimativas a quantidade de barras, tá? Então eu preciso de 14 barras para armar o bloco de 50 por 50 por 50 e mais 13 barras para armar o bloco de 1,20 por 50 por 50. Então vai me dar um total de 27 barras. Eu vou utilizar a barra de 5mm. Já está considerando aqui, ó, 7% de perda. Então vamos lá, 27 barras. Agora, pessoal, falta armar a nossa viga baldrame. Então vamos voltar aqui para as nossas estimativas, ó, viga baldrame, comprimento 136, eu não lembro agora de cabeça, cadê? Tabela de vigas, 135,62. Então só colocar aqui 135,62. Ela é 30 por 14. O cobrimento que eu vou utilizar de 2,5
E o espaçamento dos estribos eu vou diminuir um pouquinho, vou colocar eles com 15 centímetros, tá? Então vamos lá, ó. Armadura longitudinal eu preciso de 50 e transversal 65. Então eu vou colocar aqui, vou utilizar, no analítico, vou utilizar ferro 10 em cima e ferro 8 embaixo. Então se eu tenho 50, é 25 para cada um. Então 25 aqui e 25 aqui. E de estribo, pessoal, nós vamos precisar de 65 barras. Então nesses 27, né, eu vou colocar mais 65. Então fizemos a armação ali das nossas vigas baldrame também. Falta agora colocar as esperas dos pilares. Então vamos lá, vamos voltar aqui para nossa tabela e vamos selecionar aqui, ó, pilares, tá? Ele vai abrir. Então tá aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho pilar 9 por 27. Esses pilares aqui são considerados pilares aqui de platibanda. Eu tenho pilar 14 por 30 e 14 por 50, tá? Eu tenho 10 14 por 50 e eu tenho 22 14 por 30. Eu separei aqui na largura dos pilares, né, no caso o comprimento, para separar um pouquinho e diferenciar a armação. Os pilares 14 por 30 eu considerei uma armação um pouco mais leve, tá? Vou considerar 4 barras de 10. E os pilares aqui, que é de 14 por 50, eu considerei eles, vou considerar com 8 barras de 10, tá? Ou 6 barras de 10. Isso aqui é uma estimativa, pessoal, baseado na experiência. Por que eu estou aumentando a barra desses pilares, né? Porque eles teoricamente vão receber mais esforços. Aqui eu tenho um vão grande, né? Aqui eu tenho um pé direito maior, né? Tem uma laje aqui e um pé direito maior. Então eu tenho aqui as quantidades. Eu sei que de 14 por 30, que é 4 barras de 10, eu tenho 22. E de 14 por 50 eu tenho 10 unidades. A espera, pessoal, eu vou considerar ela de 1 metro. Ou seja, 4 metros por pilar 14 por 30 e vamos colocar 6 barras então, 6 barras de 10 nesses outros aqui. Ou seja, 6 metros por pilar de 14 por 50. Então eu vou ter aqui, deixa eu dar um igual para eu somar. 4 vezes 22 mais 6 vezes 10. Ou seja, eu vou ter a quantidade de metros. Isso aqui eu preciso dividir por 12, né, pessoal? Por quê? Eu vou ter a quantidade de metros, né? 4 vezes 22 vai dar 88. 4 vezes 22 dá 88. Mais 6 vezes 10 dá 148. Ou seja, 148 metros de barra. Dividido por 12, porque a barra vem com 12 metros, dá 12,33. Tá? Mais as 25 que a gente já tinha, dá 37,33. Ou seja, 38 barras. Então, considerando também os nossos arranques. Assim, pessoal, a gente finaliza a nossa fundação, tendo um custo aí de material de aproximadamente R$ 25.500. Analisando o nosso orçamento sintético, já estamos aqui com R$ 31.000, né? Sendo 82% para a fundação e quase 18% para os nossos serviços preliminares, tá? Próxima aula, a gente vai fazer aqui, ó, a superestrutura, tá certo? Então, até a próxima.